Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos, Marcos Roberto, e gosto, da temática makigutiana. Então, tudo que diz respeito ao professor, ao pedagogista Tsunesaburo Makiguchi, professor Makiguchi, me interessa. Então, na medida do possível, eu me aprofundo na sua teoria, E a proposta hoje é a gente fazer uma correlação, uma, um entendimento, vamos dizer assim, da educação Soka, ou a educação de criação de valores humanos com a teoria makigutiana. Então eu dei o tema, o título, para essa exposição, essa comunicação de a teoria makigutiana e a educação humanista, ok? Bom, vale um fundo de cena, de registro histórico. Por exemplo, ao criticar o ensino japonês, de sua época, o professor Makiguchi, ele foi impedido, pelo governo do seu país, Japão, de atuar como educador. Perseguido, devido a isto, com suas fortes convicções em relação à defesa, de uma educação sem privilégio e antimilitarista, ele foi afastado de suas atividades de professor e diretor de escola. Bom, para quem conhece a vida do Makiguchi, isso não é novidade. Então, por meio de sua experiência com a educação, o professor Makiguchi ele pôde concatenar aí, relacionar suas ideias, e gerando aí registros em seu diário, que se avolumaram, e também aproveitou essas anotações feitas em rascunhos, rabiscos, e transformou aí em pequenos ensaios, E esse acúmulo fez com que ele publicasse, no dia 18 de novembro de 1930, sua obra Soka Kyoikugaku Taikei, ou num bom português aí, Sistema Educacional de Criação de Valor, ou Teoria da Educação de Valor, E por aí vai. Então, neste momento, ele também aproveitou em paralelo, e fundou a organização Soka Kyoikugaku Gakkai, ou Sociedade Educacional de Criação de Valores aí. Makiguchi, ele foi um pedagogista japonês que, ao criticar, como já vimos, o ensino de sua época, foi impedido pelo governo de seu país de atuar na área da educação. Por 2 vezes sofreu perseguições, sendo deposto de seu cargo de diretor da escola elementar. Uma ocorreu quando ele estava com 49 anos e a outra com 51 anos de idade. Aí. Então, de acordo com o Dr. Daisaki Ikeda, com a reforma do sistema educacional em abril de 1941, a chamada anteriormente de Escola Elementar de Ensino, recebeu a denominação de Escola Popular Nacional, o que fez com que recebesse um novo direcionamento da seguinte forma: proporcionar um treinamento básico como cidadãos por meio de um curso padrão de educação primária, fundamentado no interesse do Império. Por causa disto, não concordando, então, Makiguchi foi forçado a se aposentar. Outra justificativa para seu afastamento compulsório foi por não concordar com a lei constituinte japonesa de 1889, e que foi reescrito em 1890. Conforme o professor Bettel, Makiguchi, por isto, era considerado um intruso no meio educacional. Então, o objetivo do
sistema educacional de Makiguchi é potencializar ao máximo cada aluno, né? A criação de valor, ela é fundamental no sistema educacional Soka, né? Criação de valor. E ele dizia o seguinte, né? Ele dizia que, isso são palavras do próprio professor Makiguchi, educar não significa vender pedaços, né, de conhecimento ou despejar informações na cabeça dos alunos. A verdadeira educação, ela é despertar no aluno um método, né, para a aquisição de conhecimento por meio de suas próprias capacidades, né, proporcionando ao aluno a chave, né, para desvendar a fonte de conhecimentos aí. São palavras ditas pelo professor Makiguchi. Então, a educação Soka, né, ela constitui a base, né, para um sistema escolar abrangente e está sendo aplicada nas escolas em vários outros países, né, incluindo o Brasil, que desde junho de 2001, né, tem estabelecido aqui a sua unidade de ensino, né. Também tem na Índia, tem na China, tem em Hong Kong, né? Em Hong Kong desde setembro de 1992, por exemplo, também na Malásia e na Coreia do Sul, né? Então, em 1928, após sua aposentadoria, né, compulsória, Makiguchi começa a se envolver com o budismo Mahayana, né, verdadeiro, né, que advém dos ensinamentos do Sutra da Flor de Lótus, né, da Lei Maravilhosa, né, defendida pelo sábio indiano Sakyamuni, que viveu antes da era cristã e que no Japão do século XIII foi difundido de forma inovadora pelo monge Nichiren Daishonin, né. Então, o Sutra da Flor de Lótus, né, da Lei Maravilhosa, que tem como orientação transformadora a evolução da consciência do cidadão, né, que se dá por meio do princípio caminho do meio. Essa é a orientação transformadora, né, desse ensino. Então, conforme eu cito no meu livro, né, faço a seguinte citação, né? O âmago do Sutra do Lótus é a benevolência, a determinação de salvar todos os seres vivos, né? Uma profunda empatia que faz do sofrimento dos outros seres vivos como se fossem os nossos, né? Então, Makiguchi torna-se herdeiro desse pensamento, né, do Sutra do Lótus, e também ainda eu cito, né, no meu livro, dizendo o seguinte, que a organização do pensamento de Makiguchi, proporcionada, né, pelo acesso aos princípios budistas, redimensionou sua perspectiva pedagógica, principalmente com relação ao objetivo da educação, né? Assim, né, a orientação transformadora dos ensinamentos do professor Makiguchi é a evolução da consciência do cidadão. Sobretudo, né, pode ser considerada como o embrião do conceito de revolução humana, né, ou a transformação interior da educação Soka, né? Por meio do ensino budista, né, oriental, bem como de pensamentos, né, filosóficos ocidental, Makiguchi desenvolveu sua teoria da criação de valor, né, estabelecendo os princípios bem, belo e benefício, né, que esse tripé básico aí nos daria outra chance, né, outro encontro, vamos dizer assim, para expor os princípios aí, mas não é a ideia de hoje, né. Então, por meio de sua experiência com a educação, Makiguchi acumulou, né, em anotações, gerando seus registros, como nós já falamos, e de acordo com o Dr. Ikeda, né, o rascunho da tese, né, do senhor Makiguchi era escrito no verso de folhetos, né, de propaganda, envelope em pedaços de papel, e ao mesmo tempo em que ele se dedicava, né, à sua teoria, também se devotava incansavelmente aos seus exigentes deveres
de diretor de escola. São palavras ditas pelo Dr. Daisaki Ikeda. Então, este acúmulo de anotações fez com que Makiguchi publicasse, né, sua obra, inicialmente, né, lançada em 4 volumes. Ele tinha a ideia, né, tinha um projeto de publicar em 12, né, mas devido às perseguições de sua época, né, até mesmo em questões da guerra, ele foi impedido e chegou a publicar apenas 4, né, do que se pretendia como 12 volumes, né. Além disso, né, como diretor de escola primária, Makiguchi, ele desenvolveu uma teoria educacional, né, valendo-se da própria experiência no ensino, né, da leitura de teóricos da educação, né, contemporâneos, entre eles John Dewey, né, e do próprio budismo, que abraçou no período final de sua vida. Então, impossibilitado, né, de se dedicar, né, à formação escolar, fundou também, em 1930, no mesmo dia, né, do lançamento do seu livro Soka Kyoiku Gaku Taikei, a organização Soka Kyoiku Gakkai, né, mais tarde denominada por Josei Toda, este também educador, né, e a quem Makiguchi considerava como seu discípulo. Ele denominou de apenas Soka Gakkai, né, ou Sociedade de Criação de Valores, que hoje está presente em 192 países, né, com mais de 13 milhões de associados. Então, no dia 20 de novembro de 1943, né, Makiguchi, já na prisão, foi levado a julgamento. Uma das acusações contra ele foi de conduzir reuniões de palestra em todo o país, né, atividade esta realizada, né, para a propagação de seus ideais religiosos, né, religioso e educacional. Ok? Então, então a natureza da morte, né, de Makiguchi, né, no dia 18 de novembro de 1944, aumentou a influência de seus pensamentos educacionais, né, por meio de seu discípulo Josei Toda e deste para Daisaku Ikeda, né, atual presidente da Soka Gakkai Internacional. Este último, né, o Dr. Daisaku Ikeda, dando continuidade na proposta educacional de Makiguchi, diz que a educação que promove um saudável crescimento dos jovens é importante para a sociedade, como também para a humanidade, né? E, então funda, né, a Escola Soka e a Universidade Soka. E bem sabemos que o objetivo do sistema educacional do professor Makiguchi é potencializar ao máximo cada aluno, né? A criação de valor é fundamental no sistema educacional Soka, né, ou Sistema Educacional de Criação de Valor. E bem sabemos, né, que o Dr. Daisaku Ikeda ele é a força propulsora do movimento literário e do projeto, né, de publicações da Soka Gakkai. Então, o Daisaku Ikeda ele é um defensor do diálogo como o fundamento da paz, né? Desde 1970 ele exerce o diálogo como uma ampla gama de indivíduos, né, em todo o mundo, né, em campos políticos, culturais, educacionais e acadêmicos, né? Então, devido a isso, houve essa difusão, né, da teoria do professor Makiguchi, né, a difusão, né, do sistema educacional Soka. Então, nos Estados Unidos, em 1989, é publicado pelo Dr. Daley Battle, né, a versão em inglês e em formato, né, resumido do Soka Kyoiku Taikei, né, resultado de sua pesquisa acadêmica, né. Esse livro aqui para nós no Brasil é Educação para uma Vida Criativa, né. Esse é a tradução desse resumo, né, de Soka Kyoiku Gaku Taikei. Então, se você se interessar pela a teoria do professor Makiguchi, praticamente está resumido, os 4 volumes estão resumidos aqui, né? Na educação para uma criação, educação para uma vida criativa, né? Então, os 4 livros estão praticamente resumidos aqui, conforme a pesquisa feita pelo Dr. Beto, né? Então, fica a dica.
Infelizmente está esgotado, né? Não se encontra mais na editora, apenas talvez, né? Dependendo da oportunidade, hein? Da boa sorte de achar no sebo aí. Então, no Brasil, em 2013, a professora Rita Ribeiro, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também é uma autoridade, né, e defensora das ideias do Makiguchi, ela publicou A Pedagogia da Felicidade de Makiguchi, né? Que nesta obra é tratada a vida e o pensamento do pedagogista japonês aí. Então, quanto à importância da educação, Makiguchi levanta algumas questões importantes, como imposição ou autoconhecimento, né? Organizar informações ou despertar interesses, né? O educador pode sobrecarregar, né, o aluno com informações ou levá-lo à conscientização, né? Transmitir partes estanques de conhecimento ou orientar o processo de aprendizagem. Então, são algumas indagações, né, levantadas aí pelo professor Makiguchi, só para instigar, né, a continuidade disso aí. Então, em resumo, né, pode-se dizer que Makiguchi acreditava que os problemas da educação estariam focados, né, em 6 questões fundamentais, né, que abrangessem, né, para a atualidade, né? A educação em direitos humanos, né, o erro no estabelecimento do objetivo da educação, o fato de não ter a felicidade como propósito final, a incompreensão sobre o potencial criativo inerente ao ser humano, o sistema educacional incorreto, né, focando na transferência de conhecimentos, a falta de uma ciência, né, sobre a educação e a ausência de uma parceria entre a escola, né, o lar e a comunidade, né, no processo educativo. Em questão à participação dos pais na educação dos filhos, Makiguchi afirma que, como pagadores de impostos, né, pais e associações locais têm o direito, né, e a obrigação de visitar as escolas e verificar se o seu dinheiro está sendo bem empregado, né? Então, se hoje o pensamento do Makiguchi está difundido em 192 países, devem-se a importantes traduções para línguas das obras de Daisaku Ikeda, né? E aos pesquisadores da teoria de criação de valor, que alguns deles foram aqui citados, né? Então, finalizo, né, agradecendo aí. Lógico que é muito mais profundo, né, a teoria makigutiana, mas para um início, né, de conversa, eu finalizo dessa forma aí, agradecendo a todos, tá ok?